Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida. Que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com o peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Mais uma vez, Jesus vem ao encontro dos seus filhos, de nós, aparece na margem enquanto os apóstolos estão pescando. Jesus aparece ao nosso lado enquanto estamos trabalhando, está sempre ao nosso lado em todos os momentos do nosso dia. Da margem, os apóstolos não conseguem saber quem está dizendo para jogar a rede à direita da barca, mas quando vem o milagre, já não tem dúvida, é Jesus. Este é um sinal de que Deus existe, a experiência de milagres na nossa vida. Milagres pequenos e milagres grandes, não é verdade? Eu mesmo sobrevivi pela graça de Deus e fiquei sem sequelas de uma meningite bacteriana no ano de 2018 e não tenho a menor dúvida de que foi um grande milagre de Deus na minha vida. Deus é maravilhoso. Está sempre junto de nós e vai fazendo, quando precisa, seus milagres. Quero falar nesta homilia e na próxima sobre a divindade de Jesus Cristo. A fé na divindade de Jesus é o pilar da fé católica, junto com outro pilar que é a fé na Igreja criada por Ele. Quem é o católico? É aquele que acredita que Jesus é Deus e não um mero profeta, um guia espiritual, e acredita na Igreja fundada por Ele e assistida por Ele, para não mudar nada do que ensinou,
pois o que ensinou é para todos os homens de todos os tempos. Vamos falar da igreja mais para frente em outras homilias. Como acreditamos que Jesus é Deus? Acreditamos, antes de mais nada, porque a fé é um dom de Deus e cada vez que recebemos um sacramento, recebemos torrentes de fé. Porém, precisamos abrir o coração para este dom de Deus. Deus não deixa de nos dar o dom da fé, porém, recebo este dom ao abrir livremente o meu coração. Por isso que há muita gente que não crê, não tem fé, porque não está abrindo o seu coração para Deus. Acreditamos também que Jesus é Deus lendo os evangelhos, que é a parte da Bíblia que narra a vida de Cristo. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. O Evangelho de João é maravilhoso neste sentido. Praticamente em todo ele, Jesus dará testemunho da sua divindade. Na maior parte das vezes, Jesus dará testemunho da sua divindade ao dizer que seu Pai é Deus e que ele e o Pai são um só. Aliás, todo o mistério da Santíssima Trindade, o mistério de que há 3 pessoas e um só Deus, foi revelado por Cristo. No Antigo Testamento não há menção deste mistério, apenas prefigurações. Vamos ver algumas passagens do Evangelho de São João. São João, no capítulo 5, por exemplo, lá Jesus fala que Deus é seu Pai. Então ele diz assim: mas ele lhes disse, meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Depois, no capítulo 6, alguns versículos do discurso da Eucaristia, Jesus vai falar que Deus é seu Pai, que Ele é o pão da vida, que Ele desceu do céu, que ressuscitará quem se alimentar dele, que quem crer nele terá a vida eterna. Então diz assim: esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. E ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Depois, João, no capítulo 7, vai nos transmitir estas palavras de Jesus. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. E aí depois, São João, no capítulo 14, vai aparecer essas palavras ali. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Que palavras tão bonitas, não é verdade? Que lição nós podemos tirar? Dediquemos tempo a estudar a fé, a ler a Bíblia para solidificar a nossa fé na divindade de Cristo, além de abrir o nosso coração para este dom que Deus não cessa de nos dar. Agora vou dar a bênção a todos vocês para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.